Mais da metade da população brasileira não está se alimentando como deveria durante a pandemia do novo coronavírus. É o que revela uma pesquisa feita por um grupo de especialistas da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com as universidades federais de Minas Gerais e de Brasília. A insegurança alimentar atingiu cerca de 125 milhões de pessoas, ou seja, 6 em cada 10 brasileiros passaram a consumir menos alimentos e de baixo valor nutricional. Esse é o resultado da pesquisa Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação de Segurança Alimentar, realizada entre agosto e dezembro do ano passado. Insegurança alimentar é, resumidamente, a falta do acesso a alimentos na sua quantidade mínima para atender às necessidades nutricionais das pessoas. Então, ela é um retrato da fome do Brasil, né? Esse quadro de insegurança alimentar, e ele é simplificadamente isso. As pessoas não estão tendo acesso ao mínimo necessário para sobreviver. A pesquisa foi desenvolvida pelas universidades de Berlim, Minas Gerais e Brasília. Mais da metade dos brasileiros diminuíram o consumo de alimentos como carnes, frutas e hortaliças. E mesmo quem tem acesso a comidas mais saudáveis está consumindo mais açúcar ou alimentos de baixo valor nutricional. O estudo revela também quem são os mais atingidos pela insegurança alimentar. Os lares chefiados por mulheres, por pessoas negras, os lares com menor renda, né, ou situados em áreas rurais, no norte e no nordeste do Brasil, eles estão mais expostos a essa situação de insegurança alimentar. Então, diante disso, diante desse entendimento do fenômeno, a gente entende sim que esse estudo pode contribuir para a elaboração de diretrizes e ações por parte dos governos, e a gente entende que essas ações elas têm que estar direcionadas pela implementação de políticas estruturantes. Bom, para repercutir o assunto, eu converso agora com a defensora pública Thaís Aurélia Garcia, que é integrante do Grupo de Trabalho de Garantia à Segurança Alimentar e Nutricional da Defensoria Pública Federal aqui em Brasília. Olá, seja muito bem-vinda, Thaís. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite à Defensoria Pública da União por participar de tema tão relevante em tempos de pandemia, principalmente. Pois é, pegando o gancho aqui do finalzinho da reportagem, ela fala ali da união, né, da parceria para que a gente possa avançar nessa matéria. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho das iniciativas da Defensoria Pública para garantia desse direito constitucional, que é um direito fundamental e que tem tantos brasileiros que, infelizmente, hoje estão sendo privados desse direito. Sim, um direito à alimentação adequada é um direito fundamental, como foi falado, e a sua realização é o que garante a segurança alimentar no país. E esse monitoramento feito pela pesquisa revela uma intensificação da insegurança alimentar, principalmente em grupos sociais específicos, que já são público-alvo da Defensoria Pública da União, do Grupo de Trabalho da DPU em Garantia à Segurança Alimentar e Nutricional. Nós temos diversas iniciativas, tanto em relação a demandas individuais quanto a demandas coletivas. No que tange às demandas individuais, a Defensoria Pública da União atualmente tem aumentado, né, tem um aumento da sua demanda, principalmente na temática de auxílio emergencial, que é um benefício mínimo criado durante o período da pandemia para garantir um mínimo de sobrevivência às pessoas mais vulneráveis. Além das demandas individuais, a Defensoria Pública da União, por meio dos defensores regionais de direitos humanos, Defensor Nacional de Direitos Humanos e também pelos grupos de trabalho, e falo aqui em nome do Grupo de Trabalho de Garantia à Segurança Alimentar, tem desenvolvido algumas ações nesse sentido. Podemos mencionar aqui uma nota técnica que concluiu pela inconstitucionalidade da extinção do CONSEA no ano de 2019, que representou um retrocesso gigantesco, porque por meio do CONSEA se monitorava e havia participação, né, de várias entidades, não só o governo, mas era uma gestão, digamos, tripartite, com participação da sociedade civil e em termos de monitoramento, representava avanços significativos e subsídios para o avanço em políticas públicas. Além dessa nota técnica, o grupo de trabalho também... Por favor, pode concluir. Falar. O grupo de trabalho também elaborou? Também nós temos uma recomendação recente para que
tanto ao Ministério da Cidadania quanto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para que haja um fortalecimento das ações de distribuição de alimentos às famílias rurais em situação de pobreza e extrema pobreza. Nós tentamos inicialmente uma resolução extrajudicial. Quando nós não conseguimos resolver de forma conciliatória, amigável, nós partimos então pela via judicial. E no caso nós não conseguimos nesse último aspecto, então foi preciso ajuizar uma ação civil pública para garantir o mínimo uma assistência, né, a distribuição de alimentos ali de forma emergencial para essas famílias. Falando no público mais fragilizado, e só uma observação no tocante à pesquisa e mapeamento, infelizmente, com a falta de investimentos no IBGE, acho que a gente não vai conseguir avançar tanto quanto deveríamos nessa matéria também, né, doutora? Mas, bom, falando no ponto dos vulneráveis, né, a pesquisa aponta que as mulheres, líderes, chefes de família, elas são mais atingidas, assim como uma pessoa negra. Então, a gente, infelizmente, já tem quase que esse perfil traçado antes, durante a pandemia, isso só piorou, né? Exatamente. No ano de 2016, na época que ainda vigia, né, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, essa Câmara ela foi criada há bastante tempo e foi extinta. Então, em 2016, enquanto ela vigorava, essa Câmara fez um mapeamento da situação de insegurança alimentar. E já naquela época já foram identificados 167 municípios brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade quanto à insegurança alimentar. Essa pesquisa recente, feita em conjunto pelas universidades públicas e pesquisadores de grande relevância, que, como foi mencionado, serve para nos auxiliar nesse monitoramento recente e só demonstra que aqueles índices se intensificaram e mostra realmente que as populações mais necessitadas, os grupos sociais específicos, setores marginalizados, são realmente os mais fragilizados, os mais afetados pela insegurança alimentar. Eu espero que a Defensoria Pública consiga apoio, adesão da sociedade também, né, para que a sociedade faça a sua parte, como a própria Constituição assim determina, né, o papel da sociedade ao lado do Estado no desenvolvimento de políticas públicas, para que a gente possa reverter esse quadro. O assunto é complexo, o tempo é curto, infelizmente. Eu agradeço a sua participação, pelo menos a gente falou um pouquinho sobre o assunto e acaba sendo uma convocação a uma reflexão também sobre esse tema tão caro, né, doutora? Isso, eu que agradeço. Eu acho que nesse ponto eu entendo que é fundamental tanto a ampliação do acesso à justiça, que as pessoas mais necessitadas tenham condições de buscar os seus direitos no âmbito do judiciário, e para isso é necessário o fortalecimento também do quadro de defensores públicos federais. Nós esperamos aí um andamento com êxito, né, de uma ação civil pública também, para que seja implementado a renda básica de cidadania, que também é um benefício, que substituiria o auxílio emergencial e poderia garantir aí uma subsistência, né, uma dignidade nesse período de pandemia e depois, né, de forma contínua, regular, permanente, como tem que ser o acesso a alimentos. Doutora Thaís, muito obrigada. Ótima tarde para a senhora. Até a próxima. Muito obrigada. Até mais.